Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem está aqui na nossa casinha, né? Quem também quiser assistir através das nossas redes sociais. Gostaria de pedir para que coloquem o celular silencioso, silêncio também não prece. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre as atividades aqui da nossa casa. Aos sábados, né? A partir das 18h30, temos as nossas palestras. Temos também a nossa venda de lanche que acontece aos sábados, a nossa venda de livros também, né? Temos o nosso atendimento da técnica que acontece também aos sábados. E temos também aqui na nossa casa, né, as atividades de sustentabilidade, né? Que incluem, né, a venda de lanches e dos livros, né? Que ajudam aqui na sustentabilidade da nossa casa. E para quem quiser se tornar um sócio, né? Voluntário aqui da nossa casa, para estar ajudando nas atividades dessa casa, um sócio, né, contribuinte ativo da nossa casa. É só se dirigir à recepção, falar com as meninas, né, para obter mais informações. Temos também os nossos estudos, né, que acontecem de forma presencial e online também. Quem quiser saber mais sobre os estudos, né, os horários, os dias, é só passar também na recepção, falar com as meninas. Quem estiver em tratamento do passe, né, marcar também na recepção, para a gente ter o controle direitinho. E eu vou ler aqui esse livrinho, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a nossa mensagem de hoje. Quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las pode ser classificado de herói, de homem em todas as dimensões do termo. Saiba merecer o título de homem, saber ser herói, não desanime, diante das dificuldades. Enfrente a vida tal qual se apresenta, com as suas alegrias e dores, e jamais pense em fugir covardemente. Então, com essa mensagem, eu vou pedir para quem se sentir à vontade, confortável, né, fechar os olhos para a nossa prece. Nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga e bendita por ter nos trazido até aqui, para que possamos ouvir esse Evangelho, as palavras do Cristo e principalmente pôr em prática o nosso dia. Que possamos, Senhor Jesus, todos os dias ser teu exemplo de bondade, de amor, de justiça, de caridade. Jesus, Mestre querido, guia nossos pensamentos, nossas atitudes. Que o Senhor possa todos os dias ouvir as nossas preces, colocar um amor nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e que o Senhor Jesus possa permanecer sempre ao nosso lado, nos incluindo e nos conduzindo na prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. O nosso Evangelho de terapia de hoje é com o nosso irmão Jeff. Boa noite, coisa boa ver todos vocês aqui. Hoje no nosso Evangelho Terapia, nessa quarta-feira, nós vamos falar do Evangelho que é muito específico e às vezes pouco praticado por todos nós, que é o capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Às vezes a gente colocando assim, né, fica uma frase tão forte para a gente. Como é que eu vou ter uma salvação sem a caridade? Mas Jesus nos abranda. Vamos refletir sobre um ensinamento muito profundo que o Espiritismo traz para nós. Essa frase traz uma característica específica, que é o amor em prática. O amor que Jesus veio para mostrar para nós e, na prática, como conseguir ou como obter esta salvação que tanto nós procuramos.
para os anseios do nosso íntimo. O verdadeiro caminho espiritual ensinado por Jesus, que traz essa especificidade da caridade, que ela não fala especificamente de riqueza, de inteligência ou de posição social. Ela fala de algo mais sensível dentro de nós. Aqui eu chamo a atenção para isso. A gente adentrar a sensibilidade que o Evangelho de Jesus vai trazer para nós, que é o amor colocado em prática. E o Espiritismo vai trazer para nós a caridade, aquela que não é caridade de simplesmente de dar um dinheiro ou de dar algo material, mas a caridade que é de compreender, perdoar, ajudar, ouvir, respeitar, ser paciente, aliviar a dor do próximo. Veja que é tantas situações do nosso dia a dia que podemos fazer a caridade. Necessariamente, né, a gente fica mais apegado quando a gente fala na palavra caridade, né, somente de dar algo, né? Não, eu vou dar algo porque eu estou sendo caridoso. Estou dando um alimento, estou dando uma moeda, eu faço esse tipo de atributo, ou seja, de doação. E não. Jesus nunca perguntou para nós, ou Jesus nunca perguntou para todos aqueles que estão lá, qual é a sua religião? Ele perguntou? Não. Simplesmente ele dizia: o que você fez pelo seu irmão? Olha a diferença. Quando a gente traz essas duas perguntas, é para a gente analisar que podemos ser caridosos em qualquer situação que possamos estar, ou qualquer religião que possamos estar, porque a caridade não depende de religião, só depende de nós. E a salvação é uma consequência. Quando Jesus diz assim: o que você fez pelo seu irmão? Ele não só quer dizer que você deu algo, não. Lembra daquelas palavrinhas que ouvimos no começo? Compreender, perdoar, ajudar, ouvir, respeitar. Ou seja, nós vamos trabalhar hoje, né, quando estava lendo o Evangelho, essas palavrinhas para que a gente toque o nosso íntimo e colocamos elas em prática no dia a dia. Mas, dentro do Espiritismo, tem uma característica muito específica para a caridade. E principalmente que Allan Kardec traz para nós, nesse livro aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 15 vai trazer especificamente, que são 3 palavras. Eu acho que a gente nem usa essas palavras no nosso dia a dia, que é benevolência. Vocês ouvem essa palavra no dia a dia de vocês? Eu mesmo ouço. Benevolência. A gente não ouve muito, né? A gente não ouve. A indulgência. Alguém ouve essa palavra? Nossa, aquela pessoa é indulgente. Nós estamos usando de indulgência. E perdão. Perdão até mais, né? Talvez a gente escute mais. Mas veja, dentro do meio espírita, isso se chama o BIP, né? Que é, se nós trabalharmos bem esse BIP, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, nós vamos conseguir chegar um pouquinho no que Jesus quer para nós. Dentro desse processo de caridade, fora da caridade não há salvação. Mas, vamos primeiro classificar cada um. Alguém sabe aqui, vocês estão me escutando, sabe o que é benevolência? Já podem pesquisando aí. Benevolência, todo mundo sabe o que é benevolência? É fazer o bem. Benevolência é para com todos, ou seja, é você fazer o bem para todos, é você ser bom. Isso é benevolência. Então, se você vê aquela pessoa que age com bondade em todas as situações da vida dela, aquela é uma pessoa benevolente. Ele está praticando a benevolência. Indulgência. Eu acho que a indulgência é a mais difícil.
Porque a indulgência requer uma palavrinha que a gente perde muito, que é a paciência. A paciência, principalmente no nosso dia a dia. A gente perde a paciência na nossa família, a gente perde a paciência no nosso trabalho, nós perdemos a paciência com nós mesmos. A gente perde a paciência até em algo que está acontecendo comigo. Veja que foi uma coisa que eu estava até pensando nesse dia, né? Que eu peguei essa gripe. Semana passada. E se vocês estão ouvindo, veja que eu estou com o nariz um pouco congestionado. E eu passei semana passada, aí eu tomando remédio, fazendo todo o processo, me resguardando, e não ficava bom. E meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Comendo direitinho, então. Aí, meditando, veio uma palavrinha na minha mente. Espera aí, tenha paciência. Essa vida que você está passando aí agora, não foi com essas palavras, né? Eu que fiz toda a interpretação. Paciência, tenha paciência. Você não porque você ficou doente, porque você se descuidou. Você não porque você está doente, provavelmente você pode estar para você parar, resguardando você de alguma coisa. A gente nem percebe isso. Nós sempre olhamos para as enfermidades que vêm para o nosso corpo como algo assim desesperador. E a gente perde assim a noção um pouco, porque a gente é um pouco espírito ainda adorecido, né? Por essa casca de ser benevolente e indulgente com a gente. Ou seja, você tem que ter paciência com você mesmo primeiro. Tenha paciência, Jefferson. Mesmo assim, né? Na minha vida, tenha paciência. Tenha calma. Você vai ficar bom. Você está fazendo as coisas que é para ser feito. O que só falta é paciência para poder o seu corpo reagir adequadamente e você ficar bom. Isso eu fiz toda essa análise depois que surgiu assim, a minha mente precisa daquele essa palavrinha. E realmente, depois que nós paramos e começamos a colocar em prática, ou seja, colocar essas palavras primeiro em nós, aí as coisas vão acontecendo. Eu tirei aquele papel de vítima de mim, né? Eu estava vítima, meu Deus, doente, isso aqui era para perder, e comecei a trabalhar, a fazer as coisas que era para ser feito. Eu comecei a me cuidar mais, comecei a me alimentar mais, tomar os remédios para ser tomado, comecei a revigorar, a energia começou a voltar, trabalhando, e isso vai acontecendo. Impediu alguma coisa, Jefferson, fazer alguma coisa? Não. Então, quando Kardec chama para essas três palavras, ser benevolente, indulgente e perdão, é porque temos que primeiro começar por nós. Imagina eu dar um perdão ou perdoar algo se eu vou ficar com remorso ainda. Eu vou ficar lá remoendo. Não tem como. Não perdoei. Eu só fiz boca para fora. Não te perdoou. E lá dentro estava aquela raiva me corroendo. Ou seja, eu não estou sendo nem bom, eu não estou sendo nem indulgente e não estou nem perdoando. É coisas específicas que ele diz assim, por isso que traz mais uma vez a frase para você: fora da caridade não há salvação. Como é que eu vou ter essa salvação se eu não consigo ter essas classificações dentro de mim? E levar isso para fora. Aí veja, muitas vezes, o que acontece? A gente vê, né? A caridade, ela vai muito além. Ela vai muito além. Imagine, quando a gente vai dar uma esmola, não é fácil? Quando a gente vai dar uma esmola, é fácil. Mas oferecer a paciência é fácil? Para algo que está acontecendo com a gente vê, não é, né? É mais difícil, né? Quando eu pego aqui do meu bolso e dou algo, é bem fácil, porque está lá, está sobrando, eu vou lá e dou. Mas quando eu tenho que ter a paciência para poder lidar com a situação, é mais complexo. É mais complexo. Por isso que a gente traz essas classificações dentro, para poder estar a gente reformulando. Outra, é mais fácil fazer uma doação
do que controlar o orgulho. E o orgulho adoece. É mais fácil eu fazer uma doação do que eu me controlar com o meu orgulho. Eu estou certo disso, eu estou certo daquilo, mas eu não me controlo. Eu não olho para dentro de mim e digo assim, não, eu sou orgulhoso. Nossa. Por isso que a caridade, ela é uma coisa que não é externa. Ela vem e nasce no nosso coração. Veja que o capítulo 15, ele trata muito especificamente. Vou trazer aqui para a gente um exemplo muito básico. Imagine, pega aí na mente de vocês, que a mãe vai imaginar rápido. Imagine uma mãe cansada, depois de um dia exaustivo, difícil. Aí um filho chega, aí ele está irritado, responde mal. Na maioria das vezes, até a mãe pode responder, né? Mas sempre tem naquela mãe um acolhimento. Na maioria das vezes, porque eu estou trazendo um exemplo da mãe? Porque a mãe, para Jesus, é o exemplo mais íntimo do sentimento da caridade. De colocar em prática, porque ela se doa até de forma tão que esquece até dela mesma. Por isso que ele traz a mãe como esse processo. Agora imagine vou trazer um mais específico para a gente. Um exemplo de trabalho. Um colega, olha aí já, um colega erra. Todos criticam. Todos. Mas alguém, aí sempre tem, né? Mas alguém decide ajudar discretamente, sem humilhar. Você viu esses dois exemplos? No primeiro exemplo, nós temos o exemplo da caridade, amor. Amor. Como é que uma mãe colocar em prática? A mãe. Já no segundo exemplo, é nosso, é do dia a dia. É o moral. Ou seja, é aquela caridade que nós temos que buscar no nosso íntimo e saber que aquilo ali está errado e sermos, ou seja, eu tenho que dar um passo diferente do que os outros estão dando. Fazer algo que está diferente. Ou seja, quando eu tenho esse insight, aí eu estou agindo com o quê? Com a minha moral. E a moral é o desenvolvimento. Quando você tem essa classificação, ou seja, quando ele tem esse entendimento, é porque você pode dizer para vocês, é porque o seu espírito, ele deu assim um salto muito grande numa evolução. Aí a gente tem, alguém lembra aqui da parábola do bom samaritano? Ela é bem específica, né? Ela é bem conhecida. Um bom samaritano é aquele exemplo bem que tem. Um homem está ferido pelo caminho, caído, passaram. Aí passam pessoas religiosas, passam autoridades, passam homens considerados importantes. Ninguém ajuda. Aí vem um samaritano que é desprezado. É aquela pessoa que é desprezada por todos. E ele para e vai lá e ajuda. Jesus traz essa parábola para a gente, bem específica. Porque a gente às vezes fica olhando para aquelas pessoas que estão em posições que são autoridade religiosa e tudo, e a gente esquece que até mesmo qualquer pessoa pode agir com amor, até mesmo. Ainda quer dizer até mais. Então, que a gente possa olhar para nós, nas posições que nós estamos, se a gente não está nessa posição elevada, e a gente possa ser como os samaritanos, agir com amor. Jesus nos mostrou que o próximo é qualquer pessoa que sofre, ou seja, o próximo é qualquer pessoa que sofre. E o verdadeiro homem de bem é aquele que ajuda.
Não basta conhecer o Evangelho. Quando a gente fala assim, às vezes soa aqui algo assim, utopia, né? Algo que assim, muito longe de se acontecer. Mas eu trago para vocês alguns exemplos. Maria Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Franco, são várias personalidades. Joana de Ângeles, são vários espíritos ou várias entidades que vieram para mostrar o próprio irmão maior nosso Jesus, que agiu como ele pede aqui. Quantas vezes no dia a dia da gente pratica dessa forma? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava fazendo esse evangelho, me fez uma volta assim de 360 graus. Sabe aquela volta que a gente assim, parece que a gente estava pensando algo, mas aí acende uma luzinha? Foi a leitura desse evangelho. Tá vendo? Que era para fazer. Aí, no meu dia a dia, gente, eu não sou caridoso, não. Eu só vou agindo como é para ser. Porque tem umas pessoas, principalmente da minha família, que precisam que eu tenha mais paciência, que eu tenha mais indulgência, que eu tenha mais benevolência, e eu não estou tendo. Ainda tenho o pior de todas, que é o perdão. Pois é, o perdão dentro daquela família. Eu imaginei alguns e graças a Deus eu consegui destravar uma coisa. Vou confessar aqui para vocês. Mandei um áudio para uma pessoa que me perdão, foi maravilhoso. Estou esperando a resposta. E é da família. Pois é, olha, a gente vai fazer esse processo assim, né? Aí a gente vem, que temos que ter dar esse impulso, dona Janete, tem que dar esse impulso, porque depois que eu fiz isso, essa frase aqui começou a fazer mais sentido para mim. Foi algo difícil? Foi. Porque teve que fazer o quê? Bater no meu orgulho. Teve que fazer o quê? Eu tive que reviver um monte de lembranças que me faziam mal e dizer assim, não, mas essa lembrança passou. Eu agora quero sair disso, quebrar, tirar essa âncora. E isso que é o grande processo nosso de benevolência, de indulgência por nosso irmão. E o perdão tem. Quando a gente aplica isso, a gente precisa ver que tem assim, uma sensibilidade muito grande, que é, a caridade que a gente não vê. Lembra do ferido que estava caído? A gente lembra do ferido, né, que eu falei aqui da parábola? Mas esse ferido, nos dias de hoje, alguém de vocês poderia lembrar de alguma situação que poderia ser um ferido no dia de hoje nosso? Porque ferido para a gente não é só uma pessoa que leva um machucão e corre, não. Ferido é uma pessoa que está com depressão. Está lá. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso? É um idoso abandonado. É um caído lá no chão. É uma criança carente. É um familiar difícil, que eu falei aqui agora, de exemplo. Até alguém sozinho. Eu estava trabalho com o Pasmar, fazendo só um exemplo para vocês. A gente tem mais gente do que uma academia de musculação. É tanto da gente dentro da academia. É um para lá, para cá, um para lá, para cá. Acontece. Aí vai saber assim, estão olhando, todo mundo olhando para você. Não está não. Não está não. Isso aconteceu comigo lá numa academia aqui. Um rapaz colocou 2 pesos muito pesados. E ele não travou direito. A sorte dele foi que eu estava de frente para ele na máquina. E tinha ao redor dele, ele estava com 4 amigos.
Você acredita que os 4 amigos estavam tudo conversando e ele aqui, segurando? Aí ficou, como ele ficou com tanto peso que não falou, aí eu corri para tirar. E as outras pessoas de mim, e eu tirando, vocês acreditam que ninguém veio me ajudar. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, aí vai dizer, né? Alguém sozinho. Nós pensamos às vezes que está todo mundo olhando para a gente. Não está não, gente. Eu posso dizer a vocês. Tirem essa negra da cabeça de vocês. E quando vocês chegarem no lugar, está todo mundo olhando. Vai não. Vai só fazer uma vez assim e depois volta para o motivo. Porque estão tão conectados em si nas outras coisas que esquecem. Aí, até para ajudar, é complicado. Imagine como é que eu vou colocar esse evangelho em prática se eu não presto atenção nos meus irmãos. Como é que eu vou colocar em prática? Não consigo. Eu tenho que fazer aquele olhar para todos vocês. Nós temos que não é prestar atenção na vida do outro, não. É um olhar de carinho. Sabe o olhar de carinho? É olhar para aqui, ó, e perceber que se alguém está se sentindo mal, outro não. É dessa forma, ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família. E essa caridade é uma das mais preciosas que Jesus traz para nós, que é o olhar para todos nós. Porque como é que eu quero ser enxergado se eu não enxergo? Se eu não faço esse olhar? No meu egoísmo, eu quero que todo mundo olhe para mim. No meu egoísmo, né? O egoísmo, olha o egocentrismo de novo, o orgulho. Todo mundo tem que olhar para mim. Mas eu estou olhando também? Eu estou fazendo esse papel também? E isso que é a caridade. A caridade com ouvir, acolher, não julgar. Não julgar. Ou seja, é um olhar que a gente, panorâmico. É quando a gente olha para uma paisagem belíssima. A gente julga uma paisagem belíssima. A gente não julga, a gente faz o que? Contempla. Meu Deus, que coisa linda! Esse mar, essa água. Quando eu vou ali no caldeirão, que eu olho, eu vou atravessando e olho para aquele espelho d'água, aquilo ali é muito lindo. E eu fico contemplando. A gente julga? Não. A gente diz logo, né? Olha isso, é coisa de Deus. E porque quando a gente vai para nós, em sociedade, em grupo, a gente não tem esse olhar também. Todos nós somos de Deus. Então todos nós somos situações ou imagens belíssimas. E a caridade faz com que a gente tenha esse olhar com todos. Com todos. Aí a gente começa a praticar. Tem essa diferença, né? Eu estava até falando aqui sobre a caridade dentro da própria Evangelho, ele falando da caridade material e da caridade moral. E a gente viu alguns exemplos. A caridade material ela é importante. Você estava aqui só dá. Não, ela é importante. Sabe por que ela é importante? Porque a gente tem que começar a praticar. Como é que eu vou começar a praticar? Com aquilo que é mais fácil. Com aquilo que é mais fácil. É você pegar, dar uma moedinha, é você pegar, dar um alimento. E isso você fazer rotinamente. Ou seja, não pensem, só façam. Não pensem. Mas vai pegar para beber cachaça. Isso aí é com ele. É com a pessoa. Dê e faça assim, olha, não beba não, toma. Se ele for beber, isso aí é ele. Mas a caridade material, ela tem que ser essa espontânea, que não você está pedindo nada em troca, sabe? É só você entregar e pronto. Aí essa caridade moral, você vai fazendo aqui, passos. Aí você vai começar. Quando você chegar um dia, você vai chegar assim, vai entregar algo, mas vai chegar e dizer, toma esse alimento, mas vai chegar. E você, como é que você está? Você está bem? Você dormiu ontem? Você tem família? Você conseguiu ajuda do governo? Que for? Ou seja, você viu a diferença de quando a gente começa somente a dar uma coisa material? Ela faz com que a gente evolua.
Evolua para a moral, que a moral é a que Jesus nos ensinou. Jesus deu, mas ele transformou aquilo tudo em pensamento concreto, em prática. E ele diz: como é que eu posso ser caridoso? Vou trazer agora um exemplo mais prático. Como é que você vai ser caridoso, ou nós vamos ser caridosos dentro de casa? Alguém aqui está pensando: como é que eu vou ser caridoso dentro da minha casa? Exemplo: evitar palavras agressivas, respeitar todos eles que estão ali dentro, tratar com paciência, porque a gente tem que praticar. Se a gente não pratica, olha, tudo é praticar. Se a gente não pratica, a gente não vai fazer algo. Não vamos ser benevolentes, não vamos ser indulgentes, não vamos agir com perdão. Se não praticar, pode perdoar da boca para fora, Jéssica? Pode. Perdoe da boca para fora, como se disse: eu perdoo você, mas não quero ficar perto. Começa por aí. Começa por aí. A palavra tem poder, como a gente diz, as palavras têm poder. Começa por aí. Como é que eu posso ter também no próprio trabalho? Como é que eu vou ter a qualidade do trabalho? Não participando de humilhação com os outros, acolhendo os colegas, não espalhar fofoca. Eita, essa é difícil, né? Não espalhar fofoca. Defender alguém que está sofrendo injustiça. Isso são coisas práticas. E uma coisa que a gente vê muito: internet, que a gente lida muito todo tempo. Como é que a gente pode ser caridoso na internet? Não visualizando coisas que vão ser ruins para a gente, para o próximo, não compartilhando, não absorvendo. Tudo que é ruim que a gente vê, a gente pode simplesmente bloquear. Eu não quero ver isso e não vou compartilhar isso. Se eu achei ruim, para que eu vou mostrar essa situação para outra? Não tem, a lógica é essa. Se é ruim para você, então você já bloqueia. Isso são coisas práticas. Então, tendo esse processo, a caridade, ela começa a ter essa junção, ela começa a nos abastecer, ela começa a nos dar mais força, e não ao contrário. A gente vai poder estar ajudando mais. Uma pessoa, um exemplo fictício, tá, gente? Se o exemplo couber, não é com ninguém. Uma pessoa escreve uma mensagem agressiva. Você poderia responder com raiva, não é? Mas, a partir de agora, todos nós, olha aí a coisa prática, vamos responder com equilíbrio e silenciar. Mas está dizendo algo muito agressivo comigo. Silencie, use o equilíbrio. Porque quando você faz isso, você está mandando uma mensagem poderosíssima para o seu corpo e para todas as suas células. Isso até quando é questão de saúde. Às vezes a gente não sabe que muitas coisas que a gente diz assim: o que está acontecendo que eu não melhoro? A gente somatiza coisas muito negativas. E aqui dentro desse evangelho, fora da caridade na salvação, é esse processo que ele tem. Aqui embaixo, negativo, aqui em cima, salvação. Mas para que eu saia disso aqui, eu tenho que fazer o quê? Me restabelecer. Não é meu corpo físico, mas o meu espírito. Meu espírito pode estar adoecido como for. Mas se eu abastecer ele de coisas boas, o que vai acontecer, gente? O meu espírito vai ficar bom. E o meu corpo vai ficar bom. Quantos exemplos são dados que em hospitais, pessoas que estão doentes, quando ela consegue ter uma positividade, começa a ter pensamentos mais elevados, elas conseguem, quando ela vê que a caridade que está ali ao redor dela está acontecendo, elas conseguem ressignificar aqueles pensamentos dela, elas conseguem sair daquela situação. Elas conseguem. Então, a
a caridade faz com que a gente tenha essa força. Então é a atitude que a gente possa estar constantemente fazendo. E dentro dessa proposta, nós temos que frases específicas para vocês. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não existe evolução verdadeira. Olha aí, fora da caridade não há salvação, não é isso? Aí a gente diz, fora do amor não existe evolução. Fora da fraternidade não existe paz. Ou seja, se eu não amo, eu não evoluo. A gente imagina, pense naquelas pessoas que são negativas, pense naquelas pessoas ou naqueles irmãos que estão o tempo todo remoendo coisas na mente. É o tempo todo ali. Não evolui. Não evolui. Mas quando ele sai daquela situação de pensamentos e consegue dar um salto, a gente chega aqui ver um ar de suspiro maravilhoso e ele começa a seguir. Por isso que ele diz, fora do amor não existe evolução verdadeira. Então ele tem que amar. Primeiro eu tenho que amar quem? Primeiro eu tenho que amar eu. Para depois, o amor perpetuar. Porque eu não tenho como dizer que te amo se eu não estou me amando. Não tem como. Não é lógico. Jesus só mostrava um amor verdadeiro porque ele era o próprio amor. Porque todo mundo sentia a energia dele? Porque ele era o próprio amor. Então ele consegue fazer isso para a gente. Aí ele traz, fora da fraternidade não existe paz, ou seja, eu tenho que ser fraterno constantemente. É uma briga por nós mesmos, por nosso orgulho, a gente tem que ser fraterno. A caridade traz isso. Fora da compaixão não existe caminho para isso. Ou seja, tem que estar o tempo todo com compaixão para o nosso irmão. É uma luta diária. Compaixão. Olhar para aquela. Olha, fazer um exercício. Vocês já fizeram esse exercício? Não sei se vocês fizeram. Mas desde que a doutrina espírita entrou na minha vida, uma das coisas que eu aprendi foi: quando acontece algo, sempre é entre pares, não é? Ou entre vários pares. Olhar para aquela criatura e ver uma dificuldade. E olhar para mim e dizer assim, meu Deus, se eu estou me sentindo desse jeito é porque eu também pareço com aquela criatura. Se eu estou tendo essa emoção é porque eu estou também. Se eu estou tendo raiva, então quer dizer que eu sou raivoso. Mas só que eu quero colocar a culpa no outro. Ah não, ele me fez raiva. Não, olha a compaixão aqui. A compaixão é isso, a compaixão é quando a gente transforma. Fez raiva, mas por que fez aquela criatura fez raiva para você? E por que você tem essa energia de raiva? Porque se você tiver bem, você não tem. Você só olha para aquela criatura assim, se afaste de mim, eu não quero saber mais disso não. Primeiro se cure, depois venha conversar. Ou a gente quando faz isso. E Jesus traz para a gente. Jesus não pediu, aqui é a linha já para a gente fixar. Jesus não pediu perfeição. A gente não é. Ele não pediu perfeição imediata. A gente está no caminho, nós estamos caminhando, gente. Então, se nós estamos caminhando, nós não somos perfeitos. Nada vai acontecer perfeitamente. Mas ele pediu esforço. Se esforcem. Ou seja, nós temos que nos esforçar sinceramente para amar e ser amado. Temos que nos esforçar. É esforço. Mas eu estou cansado, Jefferson, de me esforçar pelo próximo. Se esforce mais. Se você está cansado é porque o seu esforço, você está só cansado. Seu esforço ainda não foi suficiente. Você tem que se esforçar mais. Aí a espiritualidade nos diz: não se mede nada de caridade.
título, de aparência ou posição social. Ela só observa como tratamos as pessoas, ou seja, como tratamos elas, o bem que fazemos, o amor que espalhamos. E para nós finalizarmos o dia de hoje, essa noite maravilhosa, grandiosa, eu trago perguntas. Eu vou deixar vocês com perguntas. Que o padre do Evangelho, eu pensava que eu ia deixar vocês com uma mensagem. Mas o Evangelho de hoje, que é o capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, é para deixar nós saímos daqui com perguntas na nossa mente e colocar em prática. A primeira é: como tenho tratado minha família? Essa é a primeira. Como tenho tratado minha família? A segunda: como tenho sido paciente? Terceira: como tenho ajudado? Eu tenho ajudado ou tenho julgado? Olha o dedo. Eu tenho ajudado ou eu tenho julgado? Isso é a pergunta. Tenho levado paz ou conflito? A verdadeira transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Por quê? Porque a caridade não é algo distante. Ela começa numa palavra, num gesto, numa escolha diária de fazer o bem. Muito obrigado. Nosso Evangelho de hoje, veio nos trazer assim, outras possibilidades, abrir nosso pensamento sobre essa questão da caridade, que às vezes a gente acha que a caridade é somente a material, e não. Jesus veio justamente para nos ensinar que existem outras formas de caridade e de amar ao próximo. Então, pensando agora nesse Evangelho, nos fala sobre a caridade, fazer aqui a nossa prece no final, que se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos nos sentar confortavelmente, imaginar nesse momento a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Ele por todos os dias estar do nosso lado, por atender os nossos pedidos, por proteger e olhar para aqueles da nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Pedir a Jesus que possa proteger e abençoar cada um deles, que possa também nos conduzir pelo caminho do bem, do amor, da verdadeira caridade. Pedir a Jesus que possa plantar no nosso coração todos os dias a bondade, o amor, a sabedoria e a fé. Que possamos todos os dias ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, praticando a verdadeira caridade, a ensinada pelo Cristo, agindo com amor, com bondade. E que o Senhor Jesus nos dê força e coragem para que possamos continuar no nosso caminho, na nossa evolução moral, espiritual. Jesus possa abençoar a nossa noite, a nossa semana, a nossa família e conduzir a todos nós pelo caminho do bem, do amor, da caridade e da fé. Mestre Jesus, permanece hoje e sempre ao nosso lado, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora no nosso momento, que é o nosso passe. E quem está nos assistindo, vai ser disponibilizado o nosso link do nosso passe virtual. Boa noite a todos.